Fala, meus gigantes! Tudo bom? E aí, moçada, que saudade! Então, pessoal, vamos falar sobre Alzheimer hoje? Hã? O que vocês acham? Beleza, né? Vamos falar sobre a doença de Alzheimer. Vamos falar um pouco da doença de Alzheimer e aí nós vamos falar um pouco da parte patológica, né? Da fisiopatologia. Vamos falar a nossa assistência, né? Diante de um paciente aí em situações dessa doença, dessa patologia Alzheimer, beleza? Vamos lá então? Pessoal, mas antes da gente começar a falar sobre Alzheimer, né? O que é esse Alzheimer? O que é essa doença, né? É uma doença, pessoal, neurologia, né? É uma doença que vai atingir aonde? Os neurônios, tá? Só que é um tipo de doença que antes dela começar a atacar os neurônios ali na região do córtex cerebral, né, onde vai ocorrer uma atrofia do córtex cerebral, é o local ali, né, que está armazenado então ali as memórias mais recentes, tá? Então, antes de acontecer isso, né, antes do paciente começar a apresentar para vocês aí, né, demência, apresentar essa falta de memórias, principalmente na memória recente, né? Antes disso tudo, ele começa aqui falando sobre demência, né? Então a demência, pessoal, refere-se a uma série de sintomas que se encontra geralmente em pessoas com doenças cerebrais que cursam com destruições e perda de células o quê? Cerebrais, né? Então vai ocorrer ali, começa a ter uma destruição do córtex cerebral. Lembrando que nesse processo de demência, tá, ainda não está caracterizado como a patologia em si, tá? Porque a demência, pessoal, ela é uma síndrome clínica caracterizada aí pelo o início, né, lento da perda da memória do paciente, tá? Então é aquele paciente que aos poucos ele vai perdendo a sua memória, tá? É aquele paciente em que uma situação aí que ele não consegue lembrar de algo mais recente, né? Você, como técnico de enfermagem, quando for cuidar de algum idoso que apresenta essa patologia, esse Alzheimer, né? Ou essa demência, vocês vão observar, vocês vão perceber a dificuldade que é. Porque é um tipo de paciente que, ao mesmo tempo que eu estou dando um almoço, né, uma comida para ele aqui, passa alguns minutos, ele acha que não comeu e ele quer comer novamente, né? Então eu preciso ter bastante cuidado, principalmente nesses fatores, porque eu posso trazer outras complicações para esse paciente, principalmente a parte da obesidade, né? Desencadeando então e posteriormente uma hipertensão arterial sistêmica, né? Um DM, né? Um diabetes. Então eu preciso ter cuidado com tudo isso, tá? Então, continuando aqui, falando um pouco dessa demência, a perda de células cerebrais é um processo natural, mas em doenças que conduzem à demência, isso ocorre em um ritmo mais rápido e faz com que o cérebro da pessoa não funcione de forma que normal. Então, tudo aquilo que ela tem o hábito de fazer rotineiramente, aquele hábito de rotina, né? O que é? É você sair do banho, né? Você terminou de tomar seu banho ali, você sai do banho e qual que é a nossa rotina? É vestir uma roupa, né? Para você passear, vestir uma roupa, não. As pessoas que têm essa patologia, né? Esse Alzheimer, geralmente o que acontece? Ela esquece da sua rotina. Ela não sabe mais o que faz na sua rotina, né? Então isso pode trazer algumas complicações, comprometer a vida social, né? A qualidade de vida dessas pessoas. Beleza, galera? Agora vem comigo aqui. Os sintomas da demência implicam normalmente uma deterioração gradual e lenta da capacidade da pessoa para funcionar, que nunca melhora, né? Então o que significa? Se você está cuidando de um paciente, né, na maioria das vezes, essa doença ela começa a parecer silenciosa. Por isso que a família ela tem por necessidade estar sempre observando o seu paciente da terceira idade
que mora junto contigo, tá? O que é observar essa situação desse paciente? É estar sempre observando a sua rotina. Se dentro das suas rotinas diárias é aquela pessoa da terceira idade, né, que ela tem uma predisposição para estar desencadeando esse tipo de patologia, é você estar observando o diferencial. Qual que é aquela rotina que ela fazia, que ela faz diariamente, e de repente ela deixa de fazer, né? Por exemplo, escovar os dentes é uma rotina primordial. Todo mundo tem desde criança, né? Mas geralmente ela esquece de fazer isso. Às vezes, o que vai acontecer? Você chega para cumprimentá-la, ou para dar uma comida, ou dar um banho nela, né? Ou nele, lá no senhorzinho, e de repente ela pergunta assim para você: qual que é seu nome? Quem é você? E você tá ali, ó, toda a sua vida cuidando daquela pessoa, de repente ela começa a fazer essas perguntas para você. Então é interessante estar sempre observando essas situações. Beleza, galera? Vem cá então. O dano cerebral afeta o funcionamento mental da pessoa. O que vai afetar? Memória, atenção, concentração, linguagem e o pensamento. Isto, por sua vez, repercute-se no comportamento, né? Então, o que você vai observar, pessoal? Presta atenção. Quando eu falo que o funcionamento mental da pessoa ela é comprometida, principalmente a parte da memória, atenção, ela não vai conseguir ter uma concentração e a sua linguagem, ao seu falar, você às vezes não consegue entender o que ela quer passar para você. Tá? E a sua memória, ela vai ficar comprometida, né? É aquele momento que eu falei para você. Você está convivendo com ela há bastante tempo e de repente ela pergunta: qual que é seu nome? Né? Quem é você? Aí você fala assim: não, eu sou fulano de tal, né? Eu cuido da senhora, não, eu sou sua filha, tal, e etc e tal. E por algum motivo ela, em algum instante, fala assim: eu não te conheço, né? Então, assim, quem cuida desse tipo de pessoa sabe o que eu estou falando. É meio complicado, porque elas se tornam agressivas, às vezes, achando que você quer fazer o mal para ela. Você está tentando dar um banho nesse paciente, ela quer te agredir, porque ela não te conhece. Mas se você tem uma convivência há bastante tempo com ela, mas de repente ela começa a perder isso. Tá? Ela começa a perder. Então é uma das observações que a família tem que estar sempre atento a essas mudanças que pode ocorrer diariamente. Beleza, galera? Então, vamos lá. E o que vem a ser aí, então, a fisiopatologia? Pessoal, como que ocorre essa situação patológica nesse paciente? Gente, olha só. Segundo de Piro et al., né? De Piro, é o artigo que eu estou trabalhando. A doença de Alzheimer, a morte dos neurônios colinérgicos e hipocampos, que é o local responsável ali pela função do aprendizado, memória, raciocínio, comportamento, controle emocional. Ele é comprometido, galera. Ele é comprometido. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma imagem de um cérebro que é um paciente normal e o paciente com Alzheimer. Vocês vão observar que existe ali um atrofiamento. Então eu vou perdendo a sinapse, eu vou perdendo os neurônios, vai atrofiando, né? Então eu não consigo ter sinapse. Eu não consigo ter um controle neurológico naquela região, certo? Que é ali do hipocampo, que é responsável por essas funções. Então ela traz dificuldade para aprender, que é o mesmo se você somar com a parte ali da função da concentração, né? A memória, eu não consigo mais controlar minha memória, eu não consigo assim, qual que é seu nome mesmo? Ah, é fulano. Aí, não, como é que é seu nome mesmo? É fulano. Então assim, a pessoa apresenta perdas de memórias bastante recentes. Né? O raciocínio dessa pessoa, ele não consegue ter um raciocínio coerente das coisas. E o seu comportamento muda, galera. O comportamento muda. Por quê? Principalmente porque ele não consegue te reconhecer mais. Lembra que eu falei que eles vão ficar perguntando qual que é seu nome, quem é você, o que você está fazendo aqui, você quer me matar, né? O que você está fazendo aqui? Você explica, né? Às vezes cai na real, eu te conheço,
né? Mas tem relatos aí do que a mãe tem Alzheimer e o filho vai lá para cuidar da mãe, chega lá, a mãe rejeita o cuidado do filho porque acha que são pessoas estranhas, né? Então isso compromete bastante essas situações, tá bom? E essas alterações caracterizam-se por atrofia acentuada do córtex cerebral e perda dos neurônios corticais subcorticais, né? Aquilo que eu falei para vocês aí nessa parte. Então tá aí, pessoal, olha só. Aqui são os neurônios, tá? Então eu tenho aqui o neurônio normal, onde eu tenho ali os dendritos, né? O corpo do neurônio, né? As células do neurônio ali. E do outro lado aqui, onde que tem aquela placa de amiloide, ele está pregnado ali nesses neurônios, ali nos dendritos ali. Por quê? Onde ocorre a sinapse. Então, o paciente que ele desenvolve esse Alzheimer, né, vai criar uma placa de amiloide ali, né, nesses dendritos que vai impedir o quê? A sinapse. E vai impedir que essas células dos neurônios, ela tende a funcionar normalmente. E aí ela começa a ter um processo de atrofiamento, né? Tá aqui, ó, que eu falei para vocês. Tá vendo? Eu tenho meu cérebro normal e o cérebro com paciente com Alzheimer. Tá vendo aí? A diferença que é? Então, a parte do Alzheimer aqui, ó, galera, a parte do Alzheimer, o cérebro dele vai atrofiando. Você pode observar que a estrutura anatômica cerebral ali dos neurônios, elas vão perdendo o espaço ali, ó. Tá vendo? A diferença do cérebro normal? Então, todos esses neurônios, eles são comprometidos. Então, se eles são comprometidos na região do córtex cerebral ali, onde tem um processo de raciocínio, né, de lembranças mais recentes, elas vão se perdendo, porque não tem mais sinapse. Os neurônios estão morrendo, estão o quê? Atrofiando. Né? Então, o paciente começa a apresentar esses sinais e sintomas de esquecimento, de agressividade, né? Começa a perder um pouco aquela rotina que ele tem diariamente. E aí você, mas como que eu vou descobrir isso? Você vai ter que estar observando a rotina desse paciente, tá? Ou alguém da sua família, beleza? E aí entre os cuidados aí de enfermagem, né? É onde eu falo, você que escolheu cuidar de um idoso, primeiro você tem que saber a situação clínica desse idoso. Você pega um paciente desse com Alzheimer, hipertensão, diabetes, certo? E o que faz, cara? É um tipo de paciente que para você dar uma medicação para ele, você tem que convencer ele a tomar essa medicação. Né? Você tem que convencer. Então, ao mesmo tempo, você vai atuar com duas profissões, como o técnico de enfermagem, cuidando do idoso, e como um grande psicólogo também. Tá? O Alzheimer, né? A doença de Alzheimer pode se manifestar a partir dos 40, mas geralmente é após os 60 anos de idade. A incidência da doença aumenta bastante e sua frequência aumenta consideravelmente com o envelhecimento, tá? Entre 50% e 70% de todas as pessoas com demência têm a doença de Alzheimer, uma doença degenerativa que destrói células do cérebro lenta e progressivamente. Então, olha só, professor, então quer dizer que com os 40 anos eu tenho uma predisposição, com os 40 anos eu ando esquecendo muito das coisas. Isso é o Alzheimer? Já eu vou ter o Alzheimer? Não. Você não pode confundir aquele esquecimento do dia a dia que é relacionado ao estresse do dia a dia, né? Você é uma pessoa bastante atarefada, uma pessoa que anda na correria 24 horas. Logicamente que vai chegar um momento que seu cérebro vai um pouco travar, né? Nessa situação aí. Mas o que acontece? É aquele paciente que tem mais de 60 anos e começa a apresentar, né, sinais de esquecimento, né, recentes, que é uma coisa progressiva e é uma coisa assim constante, aí eu preciso estar em observação. Eu tenho que observar, tá? E aí eu já levo o paciente para o geriatra, né, para o médico geriatra, já para estar fazendo aquela observação desse paciente, orientando os familiares no seu comportamento ali, tanto o comportamento intelectual, né, quanto o comportamento ali no meio social, tá? Beleza?
E os sintomas tá aí. Dificuldade de memórias, né? Inicialmente o paciente começa a apresentar dificuldade de memórias, perda da capacidade intelectual, geralmente passa despercebido tanto pela pessoa e pelos familiares e amigos. Agora olha só, tá vendo? Que o próprio sintomas aqui, ó, o nosso contexto fala, passa despercebido tanto pelas pessoas e pelos familiares e amigos. Por quê? Porque ele foge um pouco da sua rotina e às vezes nós não vamos observar isso. É um paciente que ele está entrando na fase de demência, é um paciente que após a fase de demência ele vai entrar na fase do Alzheimer e eu não consigo perceber essa mudança comportamental tanto na memória, tanto na parte social desse paciente, tá? Então por isso que é necessário estar sempre observando isso. Pessoal, o que eu faço para melhorar isso aí? Leitura, né? Põe a pessoa para ler, exercitar o cérebro, tá? Pessoal, isso é algo para melhorar ou é algo para evitar, né? Não existe estudos que falam até hoje que isso serve para curar essa patologia, tá? Porque até no momento não tem. Porém, eu posso fazer exercícios cerebrais, né? Que é leitura, fazer palavras cruzadas, né? Para quê? Para exercitar o quê? Os meus neurônios, tá bom? Tem uma coisa interessante também, que é a questão do trauma, né? O TCE, o traumatismo craniano, o traumatismo craniano encefálico, ele também posteriormente ele pode trazer algumas complicações e até mesmo desencadeando aí um Alzheimer bem posterior, tá, galera? Então isso pode complicar. Então uma doença também, né, quando o paciente tem um trauma craniano, que é chamado de afasia, né? Então essa patologia, o paciente ele vai ter uma dificuldade para expressar a tua fala, né? E tem que estar sempre observando, porque posteriormente isso pode levar sim o processo de Alzheimer. Por quê? Porque pode aumentar um processo infeccioso nos neurônios desse paciente, onde possa criar placa de amiloide ali, impedindo os dendritos ali, os neurônios fazer a sua sinapse. Beleza, galera? Tranquilo? Então, olha só, pessoal, é bem rápido essa aula, foi bem rápido, tá? Tô mandando essa aula para vocês aí e tô mandando outro material também, beleza? Então, um abraço e até